comunidade IFBA, docentes, tais, estudantes, sociedade baiana. Eu saúdo, né, vocês e quero dizer que eu estou muito feliz de me juntar aqui a vocês hoje no campus de Eunápolis. Agradeço por vocês me receberem tão bem. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dividir com vocês a minha preocupação com a situação de insegurança institucional que vivemos no IFBA. Manifesto essa preocupação informando alguns números. Hoje, dia 9 de outubro de 2019, faz 407 dias, 68 semanas, 58 semanas, 13 meses, 1 ano e 42 dias que o IFBA, nossa instituição, está submetida a um reitorado anacrônico e politicamente ilegítimo. Como nós nos sentimos sobre isso? Entendo pelas centenas de manifestações de apoio que tenho recebido de todos os campi, de ex-alunos, de parlamentares, de instituições, da sociedade em geral, que o meu sentimento é o sentimento da comunidade. Nós estamos aflitos, nós estamos cansados, nós estamos indignados com a demora no cumprimento da lei que garante a minha nomeação e a minha posse. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance para dar celeridade ao processo no âmbito do MEC. Pedimos apoio ao Conselho Superior do IFBA, estivemos em permanente contato com os diretores eleitos e eleitas, visitamos 15 campi, visitamos a reitoria para informar sobre o processo eleitoral, fizemos 55 reuniões com segmentos internos, externos, com colegas, com estudantes. Participamos de 21 eventos internos e externos. Respondemos a todos os questionamentos realizados pelo MEC. Fizemos visitas sistemáticas à CETEC para acompanharmos o processo. Pedimos apoio à bancada federal baiana, aos seus 38 deputados e deputadas, aos seus 3 senadores. Construímos um ato de defesa, em defesa da nomeação, com a presença de parlamentares, de representantes de instituições sociais. Informamos ao MEC sobre a instabilidade institucional e a solução de continuidade que estão ocorrendo no IFBA, pela forma insegura que o reitor pro tempore vem tratando a comunidade. Questionamos oficialmente a CETEC sobre a morosidade. Visitamos a Conjur do MEC, visitamos a Corregedoria do MEC. Pode parecer cansativo estar listando aqui, mas é meu dever informar vocês que nós fizemos tudo o que era possível para fazer esse processo acelerar. Agimos internamente e agimos externamente. Eu fiz comunicados, fiz vídeos, fiz gravações, nós fizemos o papel de manter a comunidade do IFBA mobilizada e conectada. Tivemos paciência com a demora no processo do MEC, porque nós queríamos assegurar que as etapas administrativas seriam cumpridas. Queríamos preservar o correto andamento do processo e a sua conclusão. Aguardamos com atenção a finalização do processo dentro da análise técnico-jurídica do processo dentro do MEC. Tudo isso na conveniência temporal do MEC. Mas eu digo agora a vocês que, desde o início de setembro, o processo está pronto para ser assinado pela autoridade competente do MEC. Mas a autoridade competente não assinou o processo até o dia de hoje.
e não há explicações públicas para isso. Nós solicitamos formalmente ao gabinete da CETEC e solicitamos também pelo sistema ESIC informações sobre o parecer final do processo e recebemos como resposta apenas o fluxo do processo. Não tivemos acesso ao conteúdo. Pedimos uma reunião com o secretário da CETEC para termos acesso às informações, para prestar esclarecimentos e para discutir possíveis encaminhamentos para a conclusão do processo. Não obtivemos resposta até o dia de hoje. Diante dessa situação, assumimos que o MEC, ao não encaminhar o processo eleitoral do IFBA, depois de todo esse percurso, está ferindo um princípio, o princípio da duração razoável do processo, presente no inciso 78 do artigo 5 da Constituição Federal, que estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O MEC, ao estender esse atraso e não observar os danos, o sofrimento causado a nós, comunidade IFBA, nos desrespeita, nos desumaniza, reduz uma comunidade de quase 30 mil pessoas a um outro número, 23.278.08137/2018-01, que é o número do processo, que é o que nós representamos ao MEC. Nós não podemos mais esperar o tempo do MEC. Não podemos mais aceitar a ausência de razoabilidade na duração da análise processual e os prejuízos advindos dessa protelação, que representa para nós, neste momento, uma ação política e não mais um elemento técnico-jurídico. Exigimos, em respeito à nossa dignidade, em respeito ao IFBA, que o Ministério da Educação finalize o processo que já dura, e aqui vai outro número, 272 dias dentro do MEC. Este é o resumo. Nós fizemos o que foi possível e não obtivemos uma resposta razoável do MEC. Diante dessa situação, que incide diretamente sobre o nosso futuro, nós temos uma tarefa inadiável. Lembro a vocês que no dia 13 de dezembro de 2018, perfazendo hoje 300 dias, ou se preferirem 9 meses e 26 dias, nós dissemos um categórico e um sonoro não ao reitor pro tempore. E esse comporta-se debaixo dos nossos olhos na triste tradição autocrática que lhe é peculiar, como se fosse o senhor do IFBA. Mantém a comunidade amedrontada com instrumentos de controle e de punição que são administrados do gabinete da reitoria, um lugar que ele perdeu nas urnas o direito de ocupar. Auxiliado por uns poucos servidores que, indicados para cargos e para funções de direção, adotam a sua mesma postura. Nós não podemos mais aceitar essa situação. Precisamos dar um basta à insegurança que o IFBA vive. E aí eu digo a vocês, internamente, nós vivemos em um ambiente insalubre, com um número recorde de afastamentos de servidores por doença. Todos os dias nós temos notícias chocantes sobre colegas que são oprimidos pela insegurança no IFBA. Os órgãos colegiados e assessores, eles não funcionam adequadamente há quase um ano. A CPPD voltou a funcionar através de um expediente precário de voluntariado devido à pressão dos docentes e do sindicato.
ficamos sabendo pelo SEI, geralmente por processos secretos, que sobre remoções de servidores fora de edital, enquanto temos vários colegas aí aguardando por remoções legítimas realizadas por editais. Não se fala em eleição do CONCEP. Temos campos hoje com ameaça de ataques violentos. Temos campi que são obrigados a conviver com diretores que perderam o processo eleitoral e foram empossados como pro-tempore. Qual é a posição do IFBA sobre o Futurice? Como é que nós estamos vivendo com esse contingenciamento orçamentário? Esses fatos são apenas alguns exemplos de como essa comunidade tem vivido ao longo desses últimos meses. Agora, vamos para um outro elemento externo. O reitor pro-tempore tenta lançar uma cortina de fumaça de normalidade, fingindo que tem um controle da situação para que a sociedade lá fora seja blindada sobre o que está acontecendo dentro do IFBA. Mas nós que estamos aqui, que vivemos o dia a dia da instituição, nós sabemos que o IFBA, que a reitoria está em um estado de letargia e de adoecimento profundo. Não bastasse essa farsa, o reitor pro-tempore tornou-se, da noite para o dia, oportunisticamente, aliado de última hora do novo governo. Aparece abraçado em com ministros, abjura crenças e alinhamentos políticos partidários que hoje já não são mais interessantes para eles. Essas práticas têm nome, mas não sou eu que vou nomear aqui. A partir dessa farsa institucional, o reitor pro-tempore vem empreendendo em conjunto com aliados políticos externos e internos, uma cruzada de cunho ideológico contra a minha nomeação, dentro do MEC e junto a parlamentares. Ele alega toda sorte de problemas no processo eleitoral e ataca a minha pessoa com leviandade, com mentiras. Mentiras que só denotam para nós o que nós já sabemos. Primeiro, que esse senhor perdeu totalmente as condições políticas e administrativas de estar à frente do IFBA. E segundo, que essas artimanhas, elas podem dar resultados pontuais, mas elas não são sustentáveis ao longo do tempo. Nós temos mais força do que essa conjuntura. Temos muito mais qualidade. E nós temos a nosso favor um objetivo que é positivo, justo e verdadeiro, que é a defesa do IFBA. Isso é tanto verdade que mesmo o reitor pro-tempore, tendo negado uma transição pública e segura para o IFBA, como ocorre em diversas instituições, ainda assim, hoje eu lidero uma equipe de transição com quase 100 pessoas de todos os campos do IFBA. Pessoas do IFBA e pessoas de fora do IFBA também. Já realizamos 2 seminários de transição e temos um plano de 100 dias delineado para as pró-reitorias e para as diretorias sistêmicas. Infelizmente, esse nosso planejamento, ele não conta com informações oficiais porque nos foram negadas. Então, percebam, com todos esses problemas, com todas essas adversidades, nós conseguimos ainda pensar o IFBA. Nós ainda conseguimos construir o projeto, porque nós ganhamos a eleição para isso. E é isso que nós estamos fazendo. Mas essa não é a primeira vez que vivenciamos essa experiência. Para aqueles que já estão aqui há mais tempo, as lembranças de um capítulo tenebroso de nossa história vêm à mente. Já passaram-se 20 anos desde que a professora Aurina, mulher negra como eu, tornou-se vítima de um golpe orquestrado para impedir a sua nomeação como diretora do Cefet. Por 2 vezes. Eu, particularmente,
pensei que nós não passaríamos novamente por isso. E nunca, nem nos meus melhores sonhos, nem talvez nos piores pesadelos, imaginei que eu, Luzia, estaria no centro dessa querela. Mas a vida é real e é de viés. E aqui nós estamos. Fraternalmente falando, sem querer fazer nenhum juízo de valor, porque eu acho até que cada um tem o seu cada qual. Lembro que, não obstante o silêncio daqueles que eram, na época, lideranças aguerridas em defesa da democracia interna, ainda assim, eu lembro com orgulho que a comunidade, na época, não aceitou de braços cruzados o rompimento do acordo feito internamente. Lutamos, naquele momento, a boa luta e conseguimos modificar uma legislação que hoje beneficia a todos da rede federal e que garante que o primeiro ou a primeira colocada na consulta eleitoral deve, por força de uma lei, por força de um decreto, assumir, tomar posse. Lembro esse fato para pensar com vocês, para refletir com vocês que existe a hora de esperar e existe a hora de agir. E chegou a hora de agir pelo IFBA. A nossa democracia é maior que uma só pessoa. E ela não sucumbirá pelo modo autoritário de pensar e agir de um reitor pro tempore, que foi defenestrado nas urnas pela comunidade e que age ainda tentando se perpetuar no cargo. A nossa instituição é maior que uma só pessoa. E ela tampouco será resgatada apenas pela figura da reitora eleita, ou dos eleitos e eleitas para os campi. A normalidade democrática será efetivada pela ação da comunidade, pela força daqueles que trabalham, estudam e se relacionam de alguma forma com o IFBA. Apesar de eu estar aqui falando para vocês no lugar de reitora eleita, eu não estou aqui defendendo apenas o meu direito inalienável de ser empossada em um cargo para o qual eu fui eleita, assim como todos os 17 diretoras que me acompanham. Eu estou defendendo aqui um processo eleitoral legítimo e legal, que só foi possível ser realizado pela ação da justiça, que teve que ser acionada para limitar as interferências do reitor pro tempore, que tentou impedir de diversas formas e várias vezes esse processo. Como reitora eleita, encontro-me com mais responsabilidade sobre o processo e com condições, nesse momento histórico, de representar a comunidade e a sociedade civil em uma frente em defesa do IFBA. E essa defesa é uma defesa ética e política da instituição. Nesse sentido, eu estou aqui, nesse momento, fazendo um chamado. Conclamamos os representantes eleitos do CONSUP, do CONCEP, dos conselhos de campi, para juntos estabelecermos estratégias para garantir que a democracia seja restabelecida no IFBA. Conclamamos publicamente todas as forças que participaram do processo eleitoral, que hoje eu estou aqui como a reitora eleita, mas poderia estar aqui o professor Luiz Antônio, poderia estar aqui o professor Albertino. Então, são companheiras que acreditaram no processo eleitoral e que precisam estar juntos conosco, mobilizados para garantir que a democracia interna seja realizada. Nós conclamamos as diretorias, os diretores e as diretoras eleitas e os diretores e diretoras pró-tempores hoje no IFBA, para que juntos amplifiquemos as nossas forças na direção de soluções democráticas para a gestão do IFBA. Conclamamos o SINASEF, conclamamos a APUB, conclamamos a rede, os DCEs, os movimentos centrais de estudantes, os coletivos identitários, os movimentos de ex-alunos, para juntos pensarmos
ações em defesa da nossa instituição. Conclamamos a sociedade civil, representada pelas suas instituições, para se juntar a nós nesse momento em que nós estamos precisando de apoio. A luta, ela só termina quando acaba, e ela só terminará para nós quando o processo eleitoral do IFBA for devidamente terminado com a posse dos eleitos e das eleitas. E para isso, nós faremos uso dos instrumentos administrativos, políticos e jurídicos que nós temos direito. Vamos construir um manifesto público em defesa do IFBA e da sua democracia. E vamos encaminhar para o MEC, vamos encaminhar para a Casa Civil, vamos encaminhar para o Congresso Nacional. Vamos construir uma Assembleia Geral do IFBA e pautar a próxima reunião do CONSUP para uma solução definitiva para o processo eleitoral do IFBA. O IFBA não é o Cefet Rio de Janeiro. O processo eleitoral do IFBA não tem nenhum elemento material que o anule. O processo eleitoral do IFBA não tem nenhuma denúncia contra ele. Então, falta apenas a assinatura da autoridade competente para encaminhar o processo para os seus passos seguintes. Nós temos em cada campi e na reitoria colegas que estão dispostos a organizar essa frente rumo a uma Assembleia Geral da instituição para discutir, debater, mobilizar e cobrar pela posse, nomeação e posse dos eleitos e eleitas. Então, eu termino para esse pronunciamento aqui dizendo para vocês que é por mim, é por vocês, é por todos nós, é pelos meninos, é pelas meninas, nossos estudantes e nossas estudantes, que nós não desistiremos dessa batalha. Nós seguiremos até o fim e seguiremos rumo à vitória. Nosso direito de sermos empossados será conseguido por nossa luta e porque o processo foi legal e foi legítimo. Então, nós estamos aqui lutando por um direito conquistado. Conclamo todos vocês e digo, sigamos em frente.